Os irmãos não ficaram. Não, tem ali. Para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 13. Capítulo 13, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Vamos começar a leitura no versículo 10, onde está escrito assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Aqui nós vemos um momento com uma mulher. A mulher passa a ocupar o centro. Jesus chama essa mulher para o centro, para aparecer. Como, além de ser mulher, o que a Bíblia está dizendo? Primeiro, era dia de sábado e Jesus Cristo estava ensinando numa das sinagogas. Aí entra uma mulher em cena, e nós já vimos aqui que quando entra uma mulher em cena, ela rouba a cena. Então essa mulher agora vai roubar essa cena. E a Bíblia diz a respeito dessa mulher que era possessa de um espírito de enfermidade. Nós avisamos no primeiro culto que falaríamos melhor sobre isso nesse culto. Espírito de enfermidade. Às vezes nós dizemos um espírito maligno, às vezes falamos demônio, mas é um espírito específico que causa enfermidade. Satanás tem algumas castas para causar enfermidade. Nós lembramos que a Bíblia diz em Jó que quando Jó saiu da presença de Deus, Satanás o cumulou de tumores malignos da planta dos pés à raiz do cabelo. Então, aquela enfermidade de Jó era uma enfermidade causada por espírito maligno. Aqui nós vemos uma mulher possessa de espírito maligno, quer dizer, possuída. Qual era a enfermidade? Qual era o ministério desse demônio naquela vida? Ministério é serviço. O ministério dele naquela vida era fazer com que ela ficasse encurvada. Aqui já eram 18 anos. Seguramente ela não ficou encurvada de uma hora para outra. Ela foi encurvando, e a Bíblia diz que de modo nenhum ela podia se endireitar. Quer dizer que ela queria, mas não podia. No fundo, o que esse demônio queria naquela vida é que ela não olhasse para frente nem para cima. A vida daquela mulher era olhar para baixo e para trás. Uma mulher deformada, uma mulher triste, uma mulher infeliz. Ela não podia botar uma roupa bonita, ela não podia botar um sapato alto, não adiantava se maquiar. Ela era uma mulher que não podia abraçar ninguém, senão abraçava pelo umbigo.
podia dar um abraço, ela não podia olhar nos olhos, ela não podia ver o rosto. Era uma mulher deformada. E se você tentar andar 2 minutos encurvada, você vai ver que tudo dói, porque Deus lhe fez para andar ereto. Então, aquela posição encurvada era uma posição que forçava todo o esqueleto daquela mulher. Que coisa! 18 anos assim, querendo mudar e não podia. A gente não pode imaginar os detalhes da vida dela, mas nós podemos ver que ela era uma mulher insatisfeita, uma mulher triste, uma mulher sozinha, mas uma mulher. Agora é interessante, essa mulher era piedosa. Ela ia à sinagoga da mesma forma que você vem à igreja. Se nós olharmos exatamente nesse momento aqui, sexta-feira ela foi para cá. E quando você está com o corpo muito cansado, eu sei por mim, tem dias que eu acordo cedo, pego meu carro, vou direto para a porta do supermercado, que abre às 7 horas da manhã, e encho 3, 4 carros de compra. Vou enchendo e vou botando assim, não é devolução. Encho outro, não é devolução. 4, às vezes 5. E depois eu tenho que passar tudo aqui. Passar para depois pagar e levar tudo para o carro. Depois botar tudo aquilo dentro do carro para levar para a favela. Aí, mais ou menos pelas 11 horas da manhã, eu estou voltando para casa para ir fazer outras coisas. E aí eu faço tudo depressinha, porque normalmente à noite eu vou pregar. Quando eu chego em casa, 11 horas da noite, 11h30, que eu jogo aquela água no corpo, assim, dizendo, corre corpo, que lá vem água. Que eu jogo esse corpito no colchão, eu digo, Senhor Jesus, muito obrigada pelo colchão, como é bom ter um colchão. Eu louvo a Deus pelo colchão, gente. Como é bom deitar no colchão, numa roupa de cama bem limpinha. É bom demais. E quando eu penso nessa mulher, aquele dia eu penso nesse momento, em que ela chegou sexta-feira à noite, e ela jogou aquele corpo, aquele peso em cima do colchão. Ela respirou fundo e disse, ai que bom, amanhã é sábado, não tem trabalho, é sábado, a gente não trabalha. Que bom que o Senhor Deus de Abraão nos deu sábado para não trabalhar. Ela se alegrou, adormeceu, e no outro dia quando acordou, que bom que hoje é sábado, não tem que sair cedo da cama. Depois ela pensou, é sábado, é dia de sinagoga. Do jeito que você acorda domingo e diz, é domingo, é dia de igreja. Levantou, como de costume, fez as coisas dela, se arrumou e caminho da sinagoga. E lá vai a mulher, encurvadinha, sem ver o rosto de ninguém. Quando chegou na sinagoga, havia a primeira ala mais exterior, era a ala dos estrangeiros. Estrangeiros ficavam ali, eles não podiam passar para frente. Depois tinha a ala das mulheres. As mulheres cruzavam pela ala dos estrangeiros, se assentavam na ala das mulheres. Depois tinha a ala dos homens e bem na frente a ala das autoridades eclesiásticas. Então essa mulher chegou encurvadinha e lá vai ela. Atravessou a ala dos estrangeiros e ela sentou-se na ala das mulheres, ficou lá encurvadinha. Começou o culto, cantaram hinos, fizeram tudo, mas quando chegou na hora
da palavra, ela ouviu uma voz. Ela ouviu uma voz. E a voz que ela ouviu era a voz de um jovem rabi, que o nome desse rabi era Yeshua. Quando aquela voz entrou pelas comportas auditivas, calou no coração dela. Aquela mulher estremeceu de alegria, e ela viu que valeu a pena todo o sacrifício para chegar na sinagoga. Meus irmãos, quem estava pregando naquele dia ali era o próprio Deus. Aquela mulher estava ouvindo a voz de Deus na pessoa de Yeshua. Porque esse Yeshua, Jesus, ele disse que vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ninguém pode olhar para Deus, porque Deus é Espírito. Mas olhando para Jesus, a gente vê o Pai. Deixa eu contar para vocês uma história. Tinha uma reunião de oração na minha igreja, nós estávamos lá, pessoas de muitas denominações, e no meio dessas pessoas havia uma missionária suíça que estava no Brasil, e ela abriu o coração, ela disse: olha, eu já estou há 5 meses no Brasil, e eu tenho que voltar porque o dinheiro não está dando para pagar a hospedagem. Eu estou no quarto alugado, mas está sendo muito difícil. Se vocês soubessem de alguém que está alugando um quarto mais barato, falou. Minha filha tinha morrido e o quarto dela estava vazio, quarto, banheiro, tudo direitinho. E aí meu coração se compadeceu da situação daquela missionária. E quando acabou a reunião, eu falei com ela, eu disse: ó, na minha casa tem um quarto que está vazio, tem até frigobar. Na minha casa tem geladeira, tem fogão, tem máquina de lavar, tem tudo isso. Agora, você vai lá, vai ver se gosta. Se você gostar, pode ficar, não tem que pagar nada. Eu não vou cozinhar para você, não vou lavar sua roupa, não vou cuidar de nada. Mas você pode ficar de graça. Ela foi e ficou 3 anos. Quando foi na hora dela ir embora, ela foi para o Nepal. Ela estava com um problema que ela fazia trabalho com um povo que ficava lá em Gramacho, longe. E ela tinha um carro velho, um Gol, que eu botei o apelido dele de Sansão. Ele todo quebrado, mas era forte. Aí eu tenho mania de botar nome em carro. E ela deu o carro dela para um homem lá, mas ela não podia ir lá para levar os documentos do carro, porque ela tinha que tomar o avião. Eu disse para ela: olha, sossega, deixa comigo que eu vou entregar. Ela me deu a indicação toda, tudo certinho, o telefone do homem. Aí quando foi no outro dia, eu saí cedo, tomei um ônibus, fui para a Central do Brasil, de lá eu tomei o trem, saltei do trem, tomei outro ônibus, do ônibus eu tomei uma Kombi, fui parar no lugar errado. Fui parar no lixão do Rio de Janeiro. Conhece, pastor, o lixão? Conhece? Não, já, pois é. Eu nunca tinha visto, eu fiquei horrorizada. Eu conheci o lixão da Colômbia, mas do Brasil, do Rio de Janeiro, não conhecia. Quando eu vi o homem da Kombi, parou a Kombi. Eu disse para ele: moço, ele disse: aqui é o final. Eu disse: mas ele disse: aqui é o final. E o que eu ia fazer? Só que eu cheguei no lixão na hora em que os carros da Colômbia estavam chegando, 11 horas da manhã. E quando eu vi aquela montanha, parecia um mundo de lixo. Em volta havia aquelas árvores sem nenhuma folha, mas cheias de urubu. Que os caminhões da Colômbia derramavam o lixo. Eu vi sair de dentro gabiru. Você sabe o que é gabiru? Cada ratazana desse tamanho, bem nutrida, gorda, forte, assim correndo, parecia preá. E criança, cachorro.
E os urubus descendo nisso, surge do monte do lixo uma mulher. Negra, forte, bonita assim que nem eu. Vocês riem, mas se eu não disser que eu sou bonita, ninguém diz, então eu tenho que de vez em quando estar dizendo. Não é, pastor? Tem que, muito obrigado. Né? A gente tem que dizer as coisas. Ela surgiu do meio do lixo. Aquela mulher tinha uma fluência. Aquela mulher falava bem. Aquela mulher tinha uma entonação de voz. Que profeteia. Aquela mulher dizia um palavrão atrás do outro, xingando os urubus. Parece que ela tinha ensaiado a vida toda, mas eram palavrões bem explicados. Ela tinha boa entonação. Que profeteia, que coisa maravilhosa. Fiquei impressionada com a desenvoltura do falar da mulher. Eu disse, Senhor Jesus, essa mulher não nasceu neste mundo para viver no lixo. Essa mulher foi posta aqui neste mundo para falar a tua palavra. A voz dela é aquela voz que você pode ouvir. 3, 4 horas que não cansa os seus ouvidos. Que tem gente que começa a falar, você não aguenta. Aquelas vozinhas fininhas, você não aguenta. Mas aquela voz era temperada, abençoada para ser ouvida. Ela agradava os ouvidos. Pedi aquela mulher para Jesus. E quando eu quero uma pessoa para Jesus, eu paquero. Comecei a paquerar aquela mulher para Jesus. Eu passei aí no lixão, aprendi a ir de carro, eu consegui tirar a mulher do lixo, eu consegui construir um barraco para ela fora do lixo, eu achei os filhos dela que estavam lá na estrada de ferro da Leopoldina, ali na Francisco Bicalho, perto da rodoviária, para levar os meninos lá que ficavam pelas ruas. Olha, eu cerquei a mulher, eu sei cercar, é por isso que eu casei. Cerquei a mulher, mas olha, só que eu queria falar de Jesus para ela, e toda vez que eu ia falar, a mensagem secava. Eu perguntava, Senhor Jesus, porque o Senhor não quer que eu fale do Senhor para ela? E orava, e orava. Quando chegou perto do Natal, eu fiz um jejum, só para que Deus me desse a palavra para eu falar de Jesus para ela. Eu achei que ia ser fácil, porque era Natal, ia ser o Natal. Quando chegou no dia, eu desci para lá com tudo que eu gosto de comer para fazer a ceia com ela. Né? E quando chega na hora, cadê que eu tinha uma palavra para falar de Jesus? Não vinha a mensagem. Como eu vi que a mensagem não vinha, e eu tinha que voltar, porque ia ficar escuro para sair dali sozinha, então eu disse para ela, Hilda, vamos fazer o nosso lanche, porque eu tenho que voltar para casa. Eu disse para ela, eu quero orar. Ela pegou e disse para mim, antes da senhora orar, me diga quando foi mesmo a primeira vez que a senhora me viu. Quando foi? Aí eu contei para ela a história da missionária, contei do erro que aconteceu, em vez de eu ir para o Gramacho, eu fui para o Jardim Gramacho. E cheguei lá na hora que os caminhões da Conlube estavam trazendo lixo. Aí eu disse para ela, foi naquela hora que eu vi você surgir. E você, Hilda, xingava os urubus, era tanto palavrão, mas ela riu. Ela riu. Ela disse, se a gente não fizer assim, eles levam tudo, eles atrapalham. Eu disse, mas Hilda, não adianta você falar com o urubu. O urubu não compreende o que você diz. Que coisa boa. Eu posso ver vocês. Que bom. Que bom. Olha o que é a luz. Quando a luz resplandece nas trevas, as trevas se dissipam. Quando a gente está nas trevas, não discerne nada. Mas na luz eu posso ver os rostos. Que coisa maravilhosa. Acho que eu vou mudar a minha pregação. Eu disse para ela, mas você fala com os urubus, eles não lhe entendem. Aí ela fez assim.
como quem diz, estou nem aí para eles. Aí a mensagem veio. Aí o Espírito deu a mensagem. Eu disse para ela: Hilda, não adianta você falar com o urubu que eles não entendem você. Você gostaria que eles lhe entendessem? Ela disse: eu queria sim. Eu disse para ela: só tem um jeito. Você vira urubu. Vocês vão pensar que eu estou doida, que ela também pensou. Você vira urubu. Ela disse: como? Ela me olhou com uma desconfiança. Eu disse para ela: só tem um jeito, é você virar urubu. Ela disse: como? Eu disse para ela: conheço alguém que fez isso. Virou urubu? Eu disse: mais ou menos. Porque se você virar urubu, você fala para o urubu com bico de urubu, na língua de urubu, batendo asa que nem urubu. E depois você desvira de novo. Ela olhou para mim, mas o olhar dela era: sabia que você era doida. Aí eu disse: conheço alguém que fez. Ela virou urubu? Eu disse: não, mais ou menos. Olha, Hilda, você já viu a chuva? Sabe quem criou a chuva? Foi Deus. Você está vendo o sol, Hilda? Quem fez o sol foi Deus. Respira, Hilda. Você está vendo o ar que você respira? É Deus. Eu fui falando para ela do Deus Criador, do Deus que ela podia perceber. Eu dei uma de Paulo no Areópago. Eu falei para ela do Deus desconhecido, mas que estava ali. Aí eu me voltei para o capítulo 1 de Hebreus, que diz: havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras, através dos seus servos, os profetas, ultimamente falou através de seu Filho. Então eu falei de todas as alianças, sem citar o nome aliança: edênica, adâmica, abraâmica, noética, abraâmica, mosaica, davídica, palestiniana. Mas eu falei sem dizer os nomes, porque ela não ia compreender. Eu disse para ela: Hilda, Deus falou com os homens de todos os modos. Ele falou, ele chorou, ele fez, ele lutou, mas o homem não compreendia. Era mesmo que você falando com o urubu. O urubu não vai compreender você. O homem não compreendia como Deus estava falando. Então Deus se fez homem para falar conosco no corpo de homem, com linguagem de homem, com voz de homem. Ele botou a palavra dele no ventre de uma mulher, e dentro do ventre dessa mulher ele teceu um corpo de homem para si. E quando nasceu, é Deus num corpo humano. E ele falou conosco. E ele ensinou para nós. Ele chorou, ele comeu conosco. Ela disse: é isso que é Jesus Cristo. Eu disse: é isso que é Jesus Cristo. Mas é isso, eu disse: é. Aquela mulher entendeu que quando Jesus fala, é Deus que está falando. Mas a gente vê Jesus. Foi assim que eu apresentei Jesus para aquela mulher, ali do lado do lixão. Quando ela morreu, ela já era a líder da intercessão do círculo de oração de lá. Para você ver como que às vezes as pessoas não entendem. Aquela mulher compreendeu. Voltando para a nossa pregação, naquele sábado de manhã, quem estava ensinando naquela sinagoga era Deus na pessoa do seu filho. Aquela voz que estavam ouvindo era a voz de Deus. E a Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor faz dar cria às corças.
a voz do Senhor estava sendo ouvida aquela manhã, naquela sinagoga. Meu Deus do céu, era Deus falando e ensinando ali. E aquele povo ouvindo, e aquela mulher tremendo. Ela olhou para um lado, todos olhavam para frente. Ela olhou para o outro lado, todos olhavam para frente. Ela não podia olhar. Brotou no coração dela um desejo tão forte. Veio rasgando a alma dela. Oh, se eu pudesse ver o seu rosto. E quando do coração dela brotou esse desejo, ele se conectou ao desejo do coração de Jesus. Você sabe que o desejo de Jesus é ver o seu rosto, minha irmã. Ele diz isso em Cantares: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz. Direto para ele. Ele quer que você o procure, que você procure o rosto dele, porque esse é o desejo dele. E quando o seu desejo se conecta com o desejo dele, as coisas acontecem. Por isso a palavra diz que quando você liga na terra o que Deus quer no céu, você liga na terra e ele liga no céu. Quando você desliga na terra o que Deus não quer, você desliga na terra e ele desliga no céu. Quando brotou no coração daquela mulher o desejo de ver o rosto dele, ele disse: mulher. A Bíblia diz, olha a palavra, imediatamente. Vendo-a Jesus, chamou-a. Ele disse, ele fez a mulher atravessar pela ala dos homens, que era proibido, pela ala das autoridades eclesiásticas, trouxe a mulher para o centro, olhou para ela e ela não o viu. Mas ele disse para ela, tu estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e aquele anzol que a mantinha encurvada se transformou no mel. E a mulher desenroscou e olhou e viu o rosto dele. Ela viu o teto da sinagoga, ela viu o rosto de todas as pessoas. A mulher se endireitou. A Bíblia diz que ela dava glórias a Deus. Naquele momento você pode imaginar o que aconteceu dentro daquela sinagoga. Você pode imaginar aquele culto, todo o povo maravilhado. E Jesus Cristo, eu vejo o sorriso e a alegria no rosto dele e aquela bagunça no que ele fez no meio do culto. Ele feliz, ele alegre, ele festejando porque o Pai estava sendo glorificado. Tudo o que Jesus Cristo fez foi para a glória do Pai. Ele quer que tudo o que façamos seja para a glória do Pai. Por isso que ele diz que brilhe a tua luz e que todos os homens, vendo o teu testemunho, possam glorificar ao Pai que está no céu. Você imagina o que aconteceu ali? O chefe da sinagoga não gostou. Teve inveja. A Bíblia diz que ele, indignado de ver que Jesus curava no sábado, ele estava indignado que Jesus curava e ele não curava. Aqui é a minha língua grande. Mas era. E Jesus disse, hipócritas. Olha, vamos ver com detalhes agora o que nós aprendemos através dessa situação. Primeiro, a mulher tinha um espírito de enfermidade que a obrigava a olhar para baixo e para trás. O único objetivo deste demônio na vida daquela mulher era obrigá-la a nunca olhar para frente, nunca olhar para cima.
Vocês sabem o que é isso? Deus nos chama a olhar para o alto. Se sois do alto, pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Jesus Cristo diz: olhai para os campos. Quando Abraão estava bem abatido, que ele voltou do Egito, ele estava com 99 anos. Sara estava ele estava com 86 anos. Sara estava com 77. Sara era abertamente estéril. Ele não tinha descendência, era uma coisa triste. Aí eles resolveram que um rapaz que nasceu na casa deles, o Damasceno Eliezer, seria o herdeiro deles. E nesse estado de espírito, Abraão olhava para as famílias dos outros. Fulano tem tantos filhos, ciclano tem tantos filhos, a vaca deu não sei quantos bezerros. Andava cotando o filho dos outros, olhando as coisas de baixo. Aí Deus encontra para Abraão e diz para ele: ó Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Quando Deus falou isso para Abraão, o coração de Abraão se mexeu lá dentro de Abraão. Que mais poderás me dar se um filho tu não me deste? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. E Deus disse para ele: que isso, Abraão? Não será este o teu herdeiro? O teu herdeiro será um filho nascido de ti. Vem aqui, Abraão, vem aqui. Levou Abraão lá fora, por isso que nós sabemos que essa história aconteceu à noite. Ele diz agora: levanta os olhos, olha para o céu, olha para o alto e conta as estrelas, se é que tu podes enumerá-las. Sabe, Abraão, se alguém puder contar as estrelas do céu, também poderá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. Está vendo? Abraão estava olhando a vidinha de todo mundo. Que fulano tem tanto filho, ciclano tem tanto filho, fulano casou ano passado, já tem 2 filhos, e eu nada. Deus disse para ele: olha para o alto, olha para cima. Quantas vezes, você lembra, quando a família de Abraão estava passando por um momento terrível, uma confusão dentro de casa? Abraão estava sentado na porta da sua tenda, no maior calor do dia, do lado de fora. Quando ele não aguentou mais, levantou os olhos, olhou. Deus estava lá, mas só viu quando levantou os olhos. Josué estava na campina de Jericó, precisando de uma estratégia para tomar a cidade. Quando ele levantou os olhos, olhou, estava lá o capitão do exército celestial. Precisou olhar para o alto. Todas as vezes que nós olhamos para o alto, quer dizer, levamos o nosso coração para o Senhor assentado no seu trono. Então, nós vamos ver uma situação diferente. Quando esse espírito de enfermidade vem na vida dessa mulher, é para impedi-la de viver a vida que Deus deu a cada mulher e a cada homem. Você vê que Deus não fez ninguém para viver encurvado. Deus não encurvou ninguém. A Bíblia está dizendo que foi um espírito maligno. Ela era possessa de um espírito maligno que não dava dor de cabeça, não dava dor nas pernas, não dava problema no estômago, era só para a mulher não olhar para frente e não olhar para cima. Agora, uma pessoa que vive encurvada, o que é que ela vê? Das pessoas, ela só conhece os pés. Então ela conhece as pessoas pelos pés. Quem é a Tânia? Aquela que tem joanete? Ela não conhece o sorriso da Tânia. Ela não conhece os olhos lindos da Tânia. Ela conhece o joanete. Ah, é? Cadê o pastor? Aquele que tem unha encravada?
Ela não viu o rosto do pastor, mas ela viu a unha encravada dele. Cadê a pastora Helena? Aquela que tem o calcanhar rachado. Ela não olhou o rosto da pastora Helena, jamais. Mas ela conhece o calcanhar rachado. Então, é uma pessoa que só conhece a parte pior das pessoas. A parte mais feia das pessoas. Porque você, quando conhece uma pessoa, você diz, fulana tem uns olhos lindos, tem um nariz tão bonito, tem um cabelo assim, a sobrancelha assim, o sorriso assim, os dentes tal, o porte, né? A cintura. Mas você não diz, ela tem o pé, não sei o que. Por quê? Ninguém dá atenção para os pés. Eu queria dizer para vocês que a única coisa que eu dou atenção são meus pés. Porque eu fico em pé muito tempo, então eu tenho que ir ao podólogo todo mês. Eu não vou a manicure, mas ao podólogo eu vou. Porque eu preciso dos meus pés funcionando. Porque tem dias que eu fico 5 horas em pé. Pregando. Então eu preciso dos pés em ordem. Eu uso sapato especial para quem fica muito tempo em pé. Dos meus pés eu cuido. Mas, normalmente, não se dá essa atenção aos pés. Sabe o que essa mulher via? Do caminho que ela passava? Ela não via os jardins. Ela não via as árvores. Hoje nós fomos a um restaurante. Lá, no estacionamento do restaurante, tinha uma árvore tão linda. Parece que aquela árvore tinha sido desenhada. Toda frutífera. Não havia uma folha amarela. Todas as flores, as folhas viçosas. Um viço, uma exuberância de produção. A coisa linda da árvore. Parece que ela estava dançando balé. A coisa linda esguia. Uma mangueira. Ela não podia ver. Porque ela só, do caminho, ela só olhava os buracos, as imperfeições, as pedras, a sujeira, o lixo, porque ela só olhava para baixo. Você sabia que ela também olhava para trás? Ela só via o caminho por onde ela tinha andado. E ela só via a sujeira. Porque ela não podia olhar para o caminho da frente. Ela só olhava para a sujeira que ficou. Ela só olhava para a imperfeição que se passou. O que eu quero dizer para você, que alegria pode haver na vida dessa mulher. E Jesus se importou com aquela mulher. E ela era louca para ver o rosto de Jesus. Mas aquele espírito maligno dentro da sinagoga. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja? Aquela mulher era piedosa. Mas nós estamos dentro da igreja e nós encontramos pessoas possessas do mesmo espírito. Só que em vez de encurvar fisicamente, encurva emocionalmente. São pessoas emocionalmente encurvadas. Elas só olham e veem a imperfeição da vida dos outros. Elas só veem o que existe de pior na vida dos outros. Elas só encontram defeitos. Elas não têm uma palavra de elogio porque elas não veem nada bonito. Elas só veem o que tem de pior na vida das pessoas. Reclamam, criticam. Elas não têm uma palavra de louvor. Elas não dizem como uma pessoa é bonita, elas não veem. Elas não dizem, fulano, você perdeu peso. Ela não viu. Elas não dizem, fulano, você implantou os dentes. Ela não vê. Fulano, você pintou o cabelo, mudou o corte do cabelo, você ficou tão bonita. Essas pessoas não têm o que dizer, porque elas nunca veem. Elas só veem o que desagrada, o que é pior. Elas só procuram os defeitos. São pessoas que só buscam aquilo que desagrada. Lá em Gênesis 8, quando acaba o dilúvio, a terra é visitada por 2 aves. Uma é uma ave imunda, é o corvo.
a outra é uma ave limpa, é a pomba. A Bíblia diz que assim que acabou o dilúvio, Noé abriu uma janelinha que tinha na arca e soltou um corvo para ver se as águas já tinham minguado. O corvo saiu voando, mas quando o corvo chegou fora da arca, tinha um banquete. Eram só corpos apodrecidos de homens e de animais. Havia muita podridão, muito mau cheiro, muita mosca. O corvo se refestelou, porque ele gosta de podridão. Ele disse: tchau, Noé, volto não. Ele não voltou para Noé. Até hoje, quando você pede para uma pessoa fazer um trabalho, a pessoa vai, mas não volta, chama-se fulano fez a viagem do corvo. Não voltou. Como que o corvo ia voltar se ele tinha uma festa, se ele tinha um banquete para ele? Não ia voltar. Noé viu que o corvo não voltava. Significa que ele encontrou muita podridão para se deleitar. Mandou a pomba, depois de 8 dias. A Bíblia diz que a pomba, não achando lugar para colocar os pés, retornou para ele. Você vê onde o corvo se refestelava, a pomba não achou onde colocar o pé. E tem pessoas assim. Ela sai procurando defeitos, procurando a vergonha dos outros, procurando o pecado dos outros. Ela sai procurando aquilo que pode denegrir. Ela tem prazer. O abutre humano é pior, porque se ele não encontrar a podridão, ele cria. Porque ele tem que se refestelar, ele tem que se alegrar. Está encurvado. Ele só olha para baixo. Se não tiver uma fofoca, se não tiver um meio para falar mal, ele não está feliz. Quantas pessoas já me disseram: irmã, a senhora não vai abrir uma igreja não? Por que a senhora não abre uma igreja? Eu disse: Deus não me mandou abrir igreja. E eu dou graças a Deus por isso. Porque eu dou graças a Deus que Deus não me fez pastor. Porque o ministério doloroso. O ministério doloroso. Mas por isso Jesus Cristo levantou pastores e os dotou de um dom especial para apacentar esse rebanho, porque não é fácil. Saem porque eu não aguento mais esses pastores. Eu digo: olha, não fale mal de... Na minha frente ninguém critica pastor. Porque Jesus Cristo disse que as 7 estrelas estão na mão direita dele. São a liderança da igreja. Os pastores todos estão na mão de Jesus. E quando eu vou querer arrebentar com a vida de um pastor, eu estou dizendo para Jesus: o senhor está por fora. Não sabe de nada. Esse pastor não presta. Eu faria melhor do que o senhor faz. É só isso. Portanto, tem gente que vai... Porque eu disse: se eu tivesse uma igreja, você não entrava. Porque não precisava. Era só chegar e sair. Porque o meu defeito está de frente. O meu defeito está de frente. Porque o meu ministério é profético e profeta não cala a boca. Só se estiver morto. Profeta de Deus fala o que Deus está mandando falar. Porque profeta de Deus não está amarrado com as instituições. Nós falamos o que Deus mandou falar. Mas não é agradável. Eu nunca vi profeta agradar os outros. É por isso que Jesus Cristo disse: ó Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os teus profetas e apedrejas os que te são enviados. Nunca vi profeta não morrer em Jerusalém. Por quê? Porque não fala para agradar, meus irmãos, mas fala para salvar. A palavra profética é para que haja arrependimento. E foi isso que Jesus mandou, que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. O que custa a igreja me trazer de lá, pagar tudo,
ter despesa comigo para chegar aqui, eu massagear o ego de vocês com palavras que não vieram do céu. Esta mulher que olha para os outros e só vê defeito, é uma mulher que está possessa de um espírito que não vem do trono de Deus. São pessoas que só veem defeito. Eles buscam defeito. Em 2 meses que eles estão numa igreja, eles já sabem todos os defeitos do pastor, da mulher do pastor, da filha do pastor, da sogra do pastor, dos presbíteros, todo mundo. Ele já sabe o que não presta. Aí ele tem o que dizer. Fulano de tal, conheço aquela igreja, passei de lá, saí exatamente por causa disso. Agora, toda a palavra que o pastor pregou, eles não sabem. Não sabem. São pessoas que só olham para baixo. Olham para as pessoas, descobrem o defeito. Como você vai estar casada? Você casou com um pecador, minha irmã. Seu marido é pecador. Você é pecadora. Vocês pariram pecadores. Sua sogra é pecadora. Seu sogro, seus pais são pecadores. Mas você acha que no meio disso você é a única santa. Que isso? Que isso? Você faz difícil a vida de todo mundo, porque você só encontra defeito. Uma pessoa, uma moça, 8 anos de casada, uma menina boa, uma menina crente, veio para mim, chorando. Queria falar comigo, foi lá na igreja do pastor Aloysio, procurar por mim. Irmã, orei com ela. Eu tenho 8 anos de casada. Eu não sei o que fazer. Meu marido só piora. 8 anos de casado, o marido só piora. Eu disse para ela, minha filha, eu só tenho um filho. Se a minha nora, com 8 anos de casado, viesse para mim dizer que meu filho só piora, eu ia pegar ela pelo pescoço e apertar. Assassina. Você está matando o meu filho. Porque quando ele não era casado com você, vivia comigo, ele era tão bom que você quis casar com ele. Na sua companhia, a sua influência é perniciosa, que ele está piorando pela sua influência. A sua influência não é boa. Se eu sou tão boa, a pessoa que anda comigo tem que melhorar. A minha influência sobre ela é positiva, é saudável. Se ela está piorando, tem alguma coisa de errado em mim. Vocês viram? Acendeu a luz, as trevas se foram. Eu sou luz, tem uma pessoa casada comigo que está entrando nas trevas, andando comigo, se eu sou luz, não está certo. Não está certo. É preciso que você seja tão boa que o homem que casou com você, ele vai melhorando cada dia. Aí eu acredito. O resto eu não acredito. Uma vez eu estava pregando, sabe, naquele lugar onde nasceu e foi enterrada a princesa Diana, na Inglaterra. Era a igreja da Kay. Acabamos de almoçar, de pregar de manhã, e eu atravessei a rua, assim, bem em frente, tinha a casa do pastor, Ken Thomason, que era um judeu, mas era pastor de lá daquela igreja. E tinha muita neve, mas o sol estava brilhando, e o céu estava azul, mas muita neve, muito frio. E nós chegamos lá, eles botaram o almoço, e o pastor estava se gabando, que ele fazia os melhores biscoitos de gengibre. Ele se gabou, porque antes da gente voltar para a igreja, que eu ia pregar de novo, às 4 horas da tarde, e de lá eu ia para o Luton para tomar um avião para Belfast, na Irlanda do Norte. Então era tudo muito contado. Ele ia servir o café com os biscoitos de gengibre. Quando nós acabamos de almoçar, ele tinha
86 anos. Não, 84 anos. E a esposa dele, Marlice, uma judia também, ela tinha 76. Ela era aquele tipo assim, delicadinho, fininho, como a pastora. Toda arrumadinha. Parecia um biscuit, a mulher. Eu acho essa pastora Lene linda, né? O que eu vou fazer? É o jeito, Deus fez. Né? Ela era desse jeito, pastor, concorda, mas... Ela era esse jeito da pastora, assim, toda muito, aparentemente muito delicada, assim. E ela tinha, mas só que com ela era velhinha, tinha aquele jeitinho, parece que já ia quebrar. Então nós estávamos lavando assim. Eu lavava os pratos e dava os pratos para o pastor Ken, e ele enxugava e entregava para Marlice. Marlice guardava, porque dona de casa tem que saber onde guardou as coisas. E a gente estava assim de frente para a janela da pia, e o sol entrava ali pela cortina, e nós estávamos conversando, ele se gabando dos biscoitos de gengibre. E conversando. Daqui a pouco, e eu lavava os pratos, botava aqui, ele enxugava, dava para ela, ela guardava. E assim nós estávamos trabalhando em série. De uma hora para outra eu botei um prato. Ele pegou. Depois eu botei outro, ficou lá. Botei o outro, ficou lá. Eu olhei para ele. Ele estava com um prato na mão, ela com outro na mão. Ele com um pano de prato na mão, os dois, um olhando para o outro. Eu disse, fiquei ali. Aí ela disse, ela era bem menor do que ele. Ela disse, Ken, a voz dela era trêmula. Ken. Ele disse, oi, ele sempre dizia, minha Marlice. Ken, como lhe ficam bem esses cabelos prateados? Eu me lembro da primeira vez que lhe vi. Você era aquele garboso marine do exército britânico. Quando eu olhei para você, essa fronte levantada, naquele uniforme, esses olhos verdes lindos, únicos, eu disse, Senhor Deus de Abraão, esse homem tem que ser o meu marido. Você brilhava, você se distinguia de todos os outros, Ken, pela sua beleza. Depois de tantos anos, depois, Ken, de 60 anos, eu quero lhe dizer, Ken, que você hoje está muito mais lindo. Isso ali, perto de mim, a viúva. E eu ouvindo, pensando, não vou ter mais esse momento da minha vida. Ele disse, Marlice, qualquer homem vivendo com você, compartilhando ao seu lado esse tempo, teria que ficar muito melhor por causa da sua influência. Por causa da mulher que você é. Eu aprendi aquilo. Eu aprendi que a minha influência tem que ser positiva para as pessoas que vivem ao meu lado. Eu aprendi isso. Quando a Kay veio para o Brasil, depois de um ano, a Kay voltou lá. O pastor dela me fez o maior elogio. Ele disse que queria que todas as pessoas da igreja dele viessem passar um ano comigo, porque a Kay melhorou tanto, eu me achei o máximo. A nossa influência tem que ser positiva. Uma pessoa que vive ao seu lado não pode piorar. Ela não pode. É sua responsabilidade ser um elemento positivo de crescimento, de conversão na vida daquela pessoa, porque você é luz. As trevas se dissipam na presença da luz.
Como que você pode viver com uma pessoa e só falar para ela dos defeitos? Todos os dias você dá uma dose de veneno. Você não levanta a pessoa. Você não diz o quanto ela é boa. Eu sempre ouvi do meu pai: vocês são negros. Para vocês serem alguma coisa na vida, vocês têm que ser muito melhor do que os brancos, porque vocês são negros. E o mundo acha que ser negro é ser pior. Mas não foi assim que Deus fez. É preciso que vocês tenham consciência que o mundo pensa assim, mas vocês não são. Vocês são inteligentes, sadios, bem alimentados, vocês vão estudar. Vocês vão estudar para estar acima. Ninguém vai tirar 9,5, o ponto de vocês é 10. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos isso. E todos nós fomos para frente. É preciso que você invista na vida de quem anda com você. É preciso que você procure garimpar ouro na vida das pessoas para entregar. É preciso que você levante as pessoas usando uma comunicação positiva. Elogio é combustível. Olha o que Deus investiu na nossa vida, minhas irmãs. Ele investiu um grito de amor tão grande, que Ele nos chamou pelo amor. Ele entregou o seu próprio filho. Ele rasgou o filho dele lá na cruz, provando o amor dele para que nós sejamos atraídos para ele. Porque é que nós temos que olhar o pior. Deus nunca nos feriu com o nosso pecado. Deus nunca jogou o pecado no nosso rosto. Pelo contrário, Ele nos deu a salvação. Ele enviou o antídoto do veneno que estava em nós. Aquela mulher, aquele mensageiro de Satanás, botava aquela mulher para olhar para baixo. E ela só via o que tinha de pior nas pessoas. Mas aquela mulher não apenas olhava para baixo, ela olhava para trás. Ela olhava para trás, e como ela só olhava para baixo e para trás, o que ela via no caminho que ela andava eram só distorções, buracos, pedras, lama, sujeira. Existem pessoas que, quando falam da sua história, é uma coisa triste. Nós não temos um passado, minhas irmãs. Nós temos uma história. E toda história tem bruxas. E tem fadas madrinhas. Tem personagens que vêm para atrapalhar, mas tem personagens que vêm para levantar. E o sofrimento é a arma que Deus usa para que nós possamos fortalecer os nossos músculos espirituais. O sofrimento faz parte da nossa vida. Quando nós olhamos para trás, nós podemos ver muita coisa que ficou. Mas ficou, passou. Existem 2 dias nos quais nós não podemos fazer nada. É o ontem e o amanhã. Essa mulher só olhava para trás. E porque ela olhava para trás, ela estava impedida de olhar o caminho novo que tem na frente. Jesus Cristo disse: ide. Ele não disse: voltai. Ele manda ir para frente. É tão bonito aquele momento quando o anjo diz para Maria Madalena: vá e diga aos seus discípulos que ele já ressuscitou e já foi adiante deles para Galileia. Lá o vereis. Ele foi na frente. Ele foi na frente. Se tinha buraco no caminho, ele já conhecia. Se tinha pedra, ele já conhecia. Ele está indo sempre na nossa frente. Ele diz: eis que eu vou diante de ti, Ciro. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, arrebentarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para te provar que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aquela mulher era encurvada fisicamente,
Mas esse demônio que impede as pessoas de olharem para frente e para cima, ele existe e ele entra nas igrejas. E a pessoa é piedosa, vem para a igreja. E a pessoa fica dentro da igreja, olhando o que existe pior nos irmãos e na liderança. E fica olhando para trás. E para trás ela vê não apenas o que ela deixou, mas o que as outras pessoas deixaram. E quando ela pega um passado de alguém que não tem do que se gloriar do seu passado, ela fez uma festa. O que fulano fez, eu conheço a história de fulano, você nem sabe quem era ele. Você nem sabe quem era ele. Eu não quero saber. Quem foi à cruz por ele não fui eu. Foi Jesus, e Jesus sabe quem ele é. Eu acho tão bonito quando Jesus diz: ei, não fostes vós quem escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Pronto. Jesus Cristo conhece a nossa história, conhece o nosso passado. Exatamente por isso ele vem. É porque nós precisamos. Ele diz: os sãos, os sadios não precisam de médico. Preste atenção a uma coisa. Uma vez, eu não sei, quem conhece o Rio? Ali, quando você vem, você não. Quando as pessoas vêm pela Marquês de Sapucaí, lá vem o desfile da escola de samba. Eles vêm sambando, uma coisa linda. E eles chegam na praça da apoteose do samba. Ali termina. É o altar do samba. Se você olhar para frente, você vê um bairro chamado Catumbi. O Catumbi é um bairro até sossegado. Tem um cemitério, tem muitos prédios, tem a igreja. E por causa disso tem muitas marmorarias ali perto que fazem logo o trabalho de lá do cemitério. Mas em cima tem o Morro do Catumbi. Ali tem o túnel que cruza do Catumbi para Laranjeiras, que é o túnel Santa Bárbara. Por isso muitas pessoas chamam túnel Catumbi Laranjeiras. Uma noite. Em cima tem o Morro do Catumbi. E do lado tem o Morro de Santa Teresa. Você sabe que o Rio é todo de morros. Todo bairro chique tem pelo menos duas favelas. Aí, houve uma confusão no Morro do Catumbi, lá pelas 2h da manhã. Alguém deu um tiro. O tiro veio pela janela da igreja, atravessou. Tinha um defunto sendo velado. Estava lá o defunto sendo velado, os parentes do defunto, tudo por ali, 2h da manhã, veio um tiro e passou pela janela, atravessou o caixão do defunto e se alojou no estômago do defunto. Eu acho que essa foi a única bala perdida que eu já ouvi falar, porque não prestou para nada. Essa bala não prestou para nada. Porque não matou, o cabo já estava morto. Jesus Cristo não é uma bala perdida. Se ele viesse para nos mandar para o inferno, perdeu, já estávamos todos lá. Se ele viesse para nos matar, perdeu, estávamos todos mortos nos nossos pecados e delitos. Se eles viessem para nos jogar fora, perdeu o seu tempo, porque nós estávamos todos jogados fora. Então ele veio para fazer um trabalho contrário. Nós estávamos perdidos, ele veio nos encontrar. Nós estávamos mortos, ele veio nos dar vida. Ele veio para fazer outro trabalho. Ele veio em cima do que já estava para redimir. Então é para isso que ele veio. Então você pode estar olhando para o que tem de pior, mas ele quer mudar o seu foco. Ele diz: olhai para o alto. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, olhai para os campos, olhe para frente, veja.
É isso que ele quer, porque quando você se sente com essa tendência de olhar para os irmãos e buscar só defeito, quando você olha para a pessoa que vive com você, você encontra defeito. Eu sei que tem gente difícil, mas você também é. Eu passei muito tempo da minha vida achando que eu era uma pessoa perfeita. Ultimamente tenho descoberto como eu sou uma pessoa cheia de mania. Eu não sabia. Às vezes eu fico com pena do meu marido. Ele viveu 24 anos comigo. Eu me achava ótima. Eu disse, meu Deus, por que esse homem não ficou vivo para ver como eu melhorei? Mas eu me achava uma maravilha. Mas eu não era, não. Ele não foi um homem bem casado. Eu dou graças a Deus que talvez ele não soubesse isso. E eu era a crente, exigente, santarrona, linguaruda. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós temos a mania de querer mostrar para os outros o quão santos nós somos? Não somos, não. Estamos todos no caminho. Jesus Cristo quer tirar a deformidade da nossa alma. Aquela mulher tinha uma deformidade no corpo. Aquele espírito deformou o corpo dela, a visão física. Mas quantas vezes nós estamos com o lado emocional deformado, a nossa alma deformada? Nós estamos só olhando para baixo, só vemos lixo, só vemos sujeira, só vemos deformidade, só reclamamos, só dizemos andando pela vida que nem aquela hiena, coisa, vida, reclamamos de tudo. Isso ele não quer mais para nós. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Quantas pessoas estão encurvadas pelas lembranças que têm? Por que você fica encurvada pelo peso das lembranças? Quando você olha, você diz assim, passou. Todos os verbos que você vai conjugar, eles estão no pretérito perfeito. O pretérito perfeito do verbo indica uma ação completa no passado. Já se completou. Você não pode fazer nada sobre aquilo que passou. Mas também tem um verbo no pretérito perfeito que diz assim, que Jesus Cristo lá na cruz, ele nos constituiu. Ele nos constituiu. O verbo está no pretérito passado. Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e o Pai. Está resolvido, está constituído, está feito. Ninguém pode mudar esse quadro. Jesus Cristo fez, está completo no passado. Ele não vai nos constituir reino e sacerdotes. Ele já constituiu. Portanto, levante, dê um salto, olhe para frente, olhe para cima e diga, não há quem possa nos tirar dessa condição. Reis para reinarmos soberanamente sobre o pecado. Sacerdotes para ministrarmos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, ao seu Deus e Pai. Aquela mulher, quando entrou aquele dia na sinagoga, ela não sabia que aquele era o seu dia. Jesus Cristo a chamou diante de todos e deixou bem claro para ele. Você está encurvada, porque Satanás investiu na sua vida um demônio para deformar a sua visão, para lhe dar dor nas costas, para fazer você
para impedir você de olhar para frente e para cima. Mas hoje eu te digo, você é uma filha de Abraão, que está liberta para olhar para frente, para olhar para cima. Você pode ver o meu rosto, você pode ver o rosto de todas essas pessoas. Porque quando você olha os rostos, você tem tanta coisa bonita para dizer. Não é? Você tem tanta coisa linda para dizer dos seus irmãos. Você precisa começar a comunicar a beleza dos seus irmãos, o sorriso, o rosto, a pele. Dizer como as pessoas são bonitas. Você diz, eu tenho vergonha. Vergonha você devia ter de calar esse louvor que você tem pelo que Deus fez na vida dessa pessoa. Não é? Precisa. Eu nunca digo que as pessoas são bonitas. Por quê? Eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Eu digo, uma das coisas boas de ficar velha é isso. Você pode dizer que o marido dos outros é bonito. Ninguém se importa. Uma das coisas boas de ficar velha. Eu sou feliz. Eu sou feliz com isso. Pronto. É preciso que você diga. Eu digo, eu estou livre disso. Eu não tenho medo. Eu também não tenho inveja. Por quê? Porque todas as coisas fez Deus perfeitas no seu devido tempo. Foi Deus que me fez. Eu sou bela. Do meu jeito, se você não achar, o problema é seu, eu acho. Vá aprender a olhar. Olhe para cima. Foi Deus que fez. Acabou. Se conforme com essa. Por que motivo? Em dia de sábado, cada um de vós despreende o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa há 18 anos. Você vê? Quantos anos uma pessoa pode ficar presa olhando só a dor dos outros, olhando só o defeito dos outros, buscando só aquilo que incomoda, sem jamais abrir a boca para fazer um elogio. Quantos dias tem que você não faz um elogio ao seu marido? Ou ao seu filho? Ou ao seu vizinho? Quando foi a última vez que você disse o que você admira nele? Ou você não admira nada? Está olhando para baixo, hein? Se não admira nada, está olhando para baixo. Cuidado. Deus libertou para você olhar para frente e para cima. Deixa a unha encravada. Deixa calcanhar rachado. Deixa pé como é um negócio lá, joanete. É para olhar para o rosto, para o sorriso, para as bênçãos, para olhar para frente, para respirar fundo, para dar glória a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos.